Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do segundo episódio de It, Bem-vindos a Derry. Esse episódio que foi lançado pra gente no dia do Halloween, na sexta passada. Tô trazendo essa análise pra vocês hoje, né, que geralmente os episódios vão sair pra gente nas segundas, então é como se tivesse saído hoje, né, normal aí. Trazendo essa análise pra vocês. Começar falando da abertura da série. A série já começa com a sua primeira abertura. No primeiro episódio não tivemos essa abertura aparecendo e agora temos uma abertura que mostra o caos que Derry sempre teve desde a sua existência. Desde que Derry foi criada, sempre houve caos dentro da cidade. Nós vamos vendo uma linha temporal onde tudo reinava um caos enorme, que parecia não ter uma explicação. Obviamente a gente sabe que é por causa da coisa, por causa de Pennywise, mas mostrando pra gente nessa abertura que o caos sempre reinou em Derry e sempre vai reinar, porque essa é a grande missão de Derry desde a sua criação. A gente também teve o pai da Ronnie sendo caçado ali pela polícia, a polícia indo atrás dele. Uma coisa que a gente já imaginava, até porque eu falei disso na análise do primeiro episódio. Era bem provável que essa perseguição a ele acontecesse, até porque um monte de corpo de criança foi encontrado num cinema que ele é o grande dono ali mesmo do cinema. Ele tem aquele cinema à sua posse. E, pô, é só ele e o outro zelador que tem a chave daquele lugar. A própria mãe dele, a avó da Ronnie, comenta disso no episódio. Mais uma questão racial muito bem tratada durante o episódio. Onde ela, numa conversa, fala, né? A diferença dele para o zelador é a cor. Ela mesma fala, se olha no espelho. Porque é óbvio, entre ele e o zelador, a polícia iria atrás de quem? A gente sabe. E é o que acontece durante o episódio. A gente sabia que a polícia iria atrás dele, principalmente por essa questão racial, até porque na época de Derry, ali na época de 1962, era muito mais escancarado esse racismo na sociedade do que nós temos hoje em dia. Ainda temos esse racismo estrutural hoje em dia, mas naquela época era muito mais explícito. E obviamente entre um zelador branco e o pai da Ronnie, que era o dono do cinema, a polícia iria atrás dele, e é o que a gente viu que iria acontecer. Também vemos a família do Major chegando a Derry. A gente viu que o Major já estava preocupado com a sua família e agora chega a sua mulher e o seu filho, que já tem problemas em Derry. Tanto a sua mulher, a sua esposa, né, a senhorita Delaran, né, ela se sente especial, entre aspas. Ela fala disso durante o episódio, onde ela vai na rua, as pessoas olham estranho pra ela e nós sabemos o motivo, né, principalmente por ela ser negra. Mais uma questão racial sendo lidada nesse episódio. Esse episódio que teve esse foco muito grande e eu achei muito interessante eles abordarem isso aqui, saírem um pouco só dessa questão de It, da coisa, e trazerem também isso, e isso com certeza vai impactar ainda muito, principalmente por causa da coisa. Ela se sente especial por isso, porque as pessoas olham estranho pra ela, assim como o Will, que na escola também já teve os seus problemas dentro da escola. Nós vemos que o próprio garoto já sofreu algum certo de bullying, já foi pra sala de detenção injustamente, mas é um moleque muito inteligente, e com certeza, né, cara, ele vai ter uma participação muito grande, e ele é um moleque muito inteligente, como eu falei. A gente viu também que quando a família chega, ela até tenta se simpatizar, a senhorita Delaran, ela vai cumprimentar as pessoas, mas ninguém trata eles com uma normalidade. De início a gente pensa que é uma coisa esquisita de Derry, que as pessoas são assim porque Derry é estranha, mas não. A gente sabe muito bem que a polícia e as pessoas de Derry olham de forma errada para o pai da Ronnie, para a família do Major. A gente sabe muito bem que é uma questão racial e não tem nada a ver com a coisa e com o Pennywise. A gente sabe disso e a série trazer essa história junto com essa esquisiteza de Derry, as pessoas serem esquisitas e mostrar que nem tudo é o Pennywise, e sim as pessoas de Derry, é um ponto muito interessante a ser trazido. A gente também vê ali que a Ronnie tá com uma grande má fama na escola. Ela volta pra escola e as amigas da Marjorie falam entre elas, né? Por que ela retornou à escola e tudo mais? Isso porque ela tá com essa má fama pelo seu pai, que tava sendo, né, suspeito de ter sequestrado o primeiro menino que a gente viu no primeiro episódio. E agora, né, tá com ainda mais suspeitas por causa das mortes das crianças no seu cinema. Nós vemos
uma conversa da Lily com a Marge, e a Marge fala ali com a Lily, né, pra ela voltar ao normal, pra ela ser normal, né, pra ela parar de falar daquelas coisas, porque as meninas andariam com ela, e a Lily na conversa fala um negócio muito legal, né, pô, os moleques morreram, os garotos morreram na minha frente, quem liga pra essas meninas idiotas, entendeu? E isso é uma boa perspectiva de como a Marge deve lidar também com essa amizade dela com a Lily. Provavelmente a Marge deve voltar a ser a mais amiga da Lily, principalmente com as meninas excluindo a Marge, né? Porque elas, as três lá, tem obviamente o trio delas, e a Marge é uma coadjuvante daquele trio ali. A gente também vê que nós tivemos aquele terrorismo, né, com o Major. A gente viu no primeiro episódio aquele terrorismo que ele sofreu dentro da base militar, e agora é explicado que aquele terrorismo foi justamente por uma questão racial. Mais uma vez a série lidando com isso. Se já não bastasse a esposa do Major, o filho dele, agora o próprio Major também sofreu, e aquele cara que não tinha batido com ele, aquele racista que a gente viu no primeiro episódio, ele vai pra detenção e a gente descobre que ele aterrorizou toda aquela questão com o Major. Futuramente a gente vai ver que nada disso realmente aconteceu e que tudo era um tipo de plano, entre aspas. O próprio general fala com o Major durante o episódio que era um plano, e a gente vê aquela conversa muito boa do próprio Major com, né, aquele racista. Ele fala com ele da arma, da pistola, que é uma pistola coreana, uma pistola na verdade coreana não, uma pistola soviética, que ele viu muito na Guerra da Coreia e que é impossível de ser montada, é quase impossível de ser montada, e que não tinha como ter sido aquele racista que apontou aquela arma e que fez todo aquele terrorismo para o Major durante o episódio. Era muito difícil ser ele, porque o próprio Major viu o seu histórico e o cara não sabia montar uma M16, então obviamente ele não ia conseguir carregar aquela arma soviética, então não era ele, e ele até provoca o cara dentro da prisão, cara. Aquela cena é muito, muito boa. O cara tenta montar a pistola rapidão e ele tem a prova de que não foi ele que fez aquele terrorismo. Ele vai então falar com o general, e o general fala que era um tipo de teste. Obviamente o Major passa naquele teste, e talvez não seja um teste de verdade, tá? Talvez aquele atentado possa ter sido de verdade, e caso ele sobrevivesse, é um teste. Se ele não sobrevivesse, não era um teste, entendeu? Eles não tinham nada a perder matando ou não o Major. Por isso que aquele teste era falso. Mas como deu certo, o teste era verdadeiro. Essa é a questão. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco. A gente também vê a estátua do Paul. As pessoas não querem que aquela estátua seja construída ali no meio da cidade de Derry. Porém, aquela estátua ela é muito importante para o filme de It. A gente vê durante o filme que o próprio Pennywise tem uma cena durante aquela estátua, onde ele tem um tipo de aterrorizar, um terrorismo com as crianças no filme em decorrência daquela estátua do Paul. Então, por mais que aquela estátua não era realmente o pessoal, a população de Derry não queria que construísse ali, ela teve um impacto sim durante o filme de It, né? A gente também vê a diferença dessa questão da Ronnie junto com a Lily. A gente tem uma conversa das duas futuramente ali durante o episódio, aonde elas debatem muitas e muitas coisas, principalmente sobre o seu pai. A gente vê que ela conversando com a Lily, ela fala sobre o seu pai estar sendo perseguido pela polícia, e que a Lily tinha que reforçar pra polícia que o pai dela não tinha nada a ver com aquilo ali, que o pai dela não tinha nada a ver com todo aquele atentado, todo aquele assassinato que a gente viu dentro do cinema. A Lily não pode falar que ela viu tudo que ela viu, aquele bebê voador mutante, porque se a Lily falar aquilo, ela vai ser presa novamente naquele sanatório, né, aquele asilo. Ela obviamente seria presa, então ela não pode falar exatamente o que ela viu, mas ela já falou várias vezes pra polícia que o pai da Ronnie não estava ali, e a Ronnie teve o primeiro contato dela com a coisa, ela que não teve nenhuma visão durante o primeiro episódio, nem estava dentro da sala do cinema, ela estava tentando fugir, obviamente, da coisa também, mas ela não teve uma visão mesmo com o Pennywise. E ela teve a primeira visão, aonde ela relembra um trauma da sua infância, um trauma justamente da sua mãe. E a gente tem a confirmação de que a sua mãe morreu no parto, provavelmente, da Ronnie. A Ronnie, ela tem uma visão ali nascendo novamente da sua mãe, aonde do nada, né, a sua colcha vira ali o ventre da sua mãe. E ela consegue sair daquele ventre, só que ela vai sendo puxada pelo cordão umbilical. Uma cena
cena aterrorizante e que ela consegue cortar aquele cordão com a boca, uma cena aterrorizante e que faz ela lembrar mais uma vez do trauma da sua infância, coisa, né, que a coisa faz muito e a gente já sabia disso. A gente vê durante o bar que o Dick e Hallorann, mais uma vez, está completamente esquisito e nós temos a explicação do porquê ele é tão estranho. A gente tem essa explicação futuramente. É falado sobre o dom que o Hallorann tem, né? A gente vê depois que ele tem uma moral muito grande ali dentro das questões ali de exército, das questões militares. Isso porque o exército tá fazendo um tipo de escavação ali militar, um negócio completamente restrito. E eles falam ali, o próprio general fala com o Dick Hallorann sobre o seu dom. Obviamente esses acontecimentos se passam antes de Iluminado. Iluminado se passa em 80 e aqui se passa em 62. Mas Dick Hallorann sempre teve os seus dons aflorados, seus dons não diria espirituais, mas ele tem uma sensibilidade muito maior. A gente viu isso no filme de Iluminado e nós vemos aqui também. E provavelmente a sua função dentro ali daquela busca militar é justamente a sua sensibilidade. Por isso que ele é meio estranho. Não é porque ele quer, é porque ele é um cara sensitivo. Então ele provavelmente deve sentir algumas coisas meio esquisitas e por isso que ele tava daquele jeito. A gente também vê durante o bar, quando ele tá com aqueles outros caras, eles sendo hostilizados. Mais uma vez, negros sendo hostilizados aqui em Derry. E isso aqui não tem nada a ver com a coisa. O próprio policial manda o dono do bar tirar eles dali. Eles não conseguem entrar na base militar. O próprio Dick Hallorann fala que é o Dick Hallorann que tá aqui. O próprio segurança ali do portão da base militar não acredita. E quando fala o nome dele, aí sim eles conseguem entrar. Mais uma vez mostrando esse racismo escancarado dentro de Derry. Até dentro da base militar. O que não era pra acontecer, mas acontece mais do que o normal. E nós vemos muito durante esse episódio essa questão. A gente também vê aquela questão de como a coisa tá fazendo tudo proposital. Tudo que o Pennywise, tudo que a coisa está fazendo dentro da série é proposital. A gente percebe que tudo que ela fez com a Ronnie foi justamente aquela visão que ela teve com a Ronnie, falando que o seu pai ia ser preso, que não sei o que. Foi proposital pra elas ter aquela conversa com a Lily que eu falei com vocês. Pra elas chegar na Lily e as duas terem um embate, onde a Lily não teria escolhas. Ou ela falava que o pai dela, que o pai da Ronnie estava no local e ela se safaria do sanatório, ou ela não falava nada e ela iria pro sanatório. Então a coisa fez tudo pensado. A Lily tá numa situação muito difícil. Ou ela vai pro sanatório, ou ela manda o pai da Ronnie pra prisão. Ela tem que escolher entre isso e tudo isso foi feito proposital pela própria coisa. Nós temos a apresentação do Rich, aquele garotinho que é apaixonado pelas meninas amigas da Marge, né? E a gente vê ele conversando com o próprio Will. É o exato momento, inclusive, que vem aquela bomba de fumaça que manda o Will pra sala da detenção, a sala ali do pensamento, onde ele conhece a Ronnie pela primeira vez. Eles têm uma troca ali, uma conversa, e o Will fala com ela dele ter sido pego injustamente. Obviamente mostrando que ele sabe também que pode ter sido uma questão racial dentro da própria escola, até porque a professora não foi com a cara dele e nós sabemos o porquê. Já a Ronnie estaria presa ali justamente como ela mesma fala. A gente vê a polícia então pegando a Lily dentro da escola e levando ela embora pra delegacia. A Lily é vista como a maior suspeita, já que o pai da Ronnie não estava lá, ela é vista como a suspeita. Obviamente que ela não é vista como a suspeita, cara. Até porque ela tem essa taxação de ser maluca dentro da cidade de Derry. Ela não é a suspeita. O policial fala aquilo pra ela abrir o jogo. A Lily tá numa situação completamente difícil. Ela teria que mentir para ela conseguir a sua própria saúde. E ela é o que ela mesma faz dentro do episódio. Ela mente. Ela não tem escolha pra ela ali. E ela fala para o próprio policial que sim, o pai da Ronnie estava lá e ele foi o culpado de tudo aquilo. Obviamente ela fala aquilo ali pra ela não poder ir pro sanatório, é o que o policial fala. Ou você me dá a resposta que eu quero ouvir, ou você vai pro sanatório. E ela, obviamente, dá a resposta que o policial quer ouvir, porque ela não quer voltar pro sanatório. Mas o que acontece no final? A Lily maluca volta pro sanatório. Isso porque a coisa pensou em tudo, cara. A coisa sabia que mesmo ela falando aquilo pro policial, a mãe dela iria mandar ela pro sanatório de qualquer forma. Então o pai da Ronnie tá preso, a Ronnie tá, tá bem vulnerável pra coisa atacar ela, assim como a Lily, que tá dentro de um sanatório sem ninguém que ela gosta e ela já está maluca da cabeça. Então ela vai ser mais vulnerável ainda pra coisa atacar ela. A gente também vê
aquele momento muito bom de terror da Lily com a coisa no mercado. Galera, a gente vê que as prateleiras do mercado vão fechando, vão prendendo a Lily vai ficando presa e ela começa a ter aquelas visões com o Pickles, com o seu pai, e vemos a primeiro vislumbre de Pennywise, que é a marca daquela caixinha de cereal. Obviamente aquela caixinha de cereal é falsa, até porque nós vemos o rosto das crianças mortas ali, e o nome Pennywise com certeza é falso também, mas mostra que a coisa já está se nomeando Pennywise, então já dá pra gente chamar ela de Pennywise de novo, como a gente vê nos filmes de It, porque ela já está se nomeando assim, pela caixinha de cereal. Vemos todo o lance do Pickles, porque a gente sabe muito bem o que aconteceu com o pai da Lily, e esse é o grande terror. Partes do corpo do seu pai vão aparecendo em potes de Pickles e vão quebrando e vão se misturando e vão atacando a Lily, até que as pessoas do mercado vão ver o que tá acontecendo e só tem um pote de Pickles quebrado no chão, a Lily gritando e ela mais uma vez sendo taxada de maluca, e é o que eu falei, a coisa pensou em tudo. A Lily já tinha mandado o pai da Ronnie pra prisão naquele momento ali, ele já tava preso, mas ela foi taxada de maluca da mesma forma e voltou pro sanatório da mesma forma, porque a coisa teve aquele atentado dentro do supermercado na frente de todo mundo. Nós vemos então o Major e o General indo naquela área restrita que o Major, na teoria, não poderia ir no primeiro episódio, mas agora ele já vai. E nós vemos toda aquela conversa sobre quem é essa arma. A arma é a coisa. O próprio General fala que eles estavam muito perto de achar aquela coisa, de achar aquela arma, que é a coisa. E nós temos a explicação um pouco parecida com o livro original de It, de Stephen King, de como a coisa chegou na Terra e como Derry se tornou essa cidade. A gente sabe que o meteoro que trouxe a coisa, que trouxe o Pennywise para a Terra, ele caiu em algum lugar aleatório nos Estados Unidos, e a cidade de Derry foi construída em cima do buraco que o meteoro caiu. Isso explica o porquê a cidade de Derry é meio amaldiçoada pelo Pennywise e porque tudo ali parece esquisito. Isso também prova como o Pennywise já tá em Derry há muito e muito tempo. E a arma que eles estão procurando é o próprio Pennywise. Por isso que no final do episódio, quando eles levantam aquele carro que estava enterrado, né, quando eles estavam escavando, um carro cheio de corpos, isso mostra que Pennywise já tá em Derry há muito tempo, desde o fato de que ele caiu na Terra e Derry foi construído em cima dele. Então o dono de Derry é o Pennywise. Ele já tá ali desde que Derry nem existia. Então ele tá ali há muito e muito tempo, e nós devemos ter essa questão sendo mostrada. E isso explica porque o Dick Hallorann tá ali, porque ele com certeza tá sentindo alguma coisa estranha em Derry inteira, porque Pennywise tá ali desde antes de Derry ser criada. Bom, tivemos muita coisa interessante nesse episódio. Comenta o que vocês acharam, se vocês pegaram alguma referência que eu não consegui pegar. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.